Olá, queridos alunos. Vamos fazer hoje uma breve revisão do conteúdo para A8, conforme está lá no Pladis e que vocês encontram todo o conteúdo da A8 lá no site no AVA, tá bom? Então, vamos rever um pouco dos conceitos de termoquímica, modelos atômicos, a evolução dos modelos e um pouquinho do conhecimento que temos da tabela periódica. Então, o que precisamos saber sobre termoquímica para a A8? O que é entalpia, o que é entropia, o que é energia livre de Gibbs e prever a espontaneidade das reações a partir dessas três medidas de energia, certo? Principalmente aquela correlação com os sinais dessas grandezas. Então, vejamos. O que nós sabemos sobre entalpia? Entalpia, calor de reação. Sabemos que quando ΔH é negativo, a reação perde energia, ela libera essa energia na forma de calor. Então, dizemos que a reação é exotérmica. O contrário, quando o cálculo de ΔH é um valor positivo, quer dizer, que absorveu a energia das vizinhanças, houve um aumento da energia interna, energia química do sistema, certo? Esfria as vizinhanças, então dizemos que esse sistema é endotérmico. Em geral, as reações exotérmicas é que são mais espontâneas, mas a gente não pode prever a espontaneidade de uma reação só por esse parâmetro. E entropia, o que é entropia, ΔS? A entropia também é uma forma de medir a energia do sistema, mas agora ela mede de outra forma, não é pela quantidade de calor liberada ou absorvido. A gente pode prever se houve um aumento ou uma diminuição no grau de desordem do sistema. Você sabe que as reações mais espontâneas são aquelas que levam a uma maior desordem do sistema. É quando ocorrem misturas, quando aumenta o número de partículas, certo? Quando aumenta o grau de desordem do sistema. Bom, ΔS é positivo quando o grau de desordem aumenta e é negativo quando o grau de desordem diminui. Em geral, as reações com ΔS positivo, aumento da entropia, são mais favoráveis, mais espontâneas. Mas esse parâmetro sozinho também não é capaz de prever a espontaneidade de uma reação. Quem estudou isso foi Gibbs, e ele elaborou uma relação matemática muito simples e chamou de energia livre de Gibbs, ΔG. De acordo com os estudos de Gibbs, existe um limite entre endotérmico e exotérmico, aumento ou diminuição da entropia. Se as reações forem exotérmicas, com aumento, ou seja, ΔH negativo, com aumento da entropia, ΔS positivo, com certeza ΔG será um valor negativo e com certeza a reação será espontânea. Os outros casos devem ser avaliados com mais calma, um a um. Mas se ΔG der zero, não significa nada além de que o sistema já está em equilíbrio, que a reação direta está acontecendo na mesma velocidade da reação inversa. Então, não há como falar em espontaneidade nem da reação direta, nem da reação inversa, porque ambas estão acontecendo com a mesma facilidade. Por isso, ΔG, zero. E se ΔG for um valor positivo, a reação não será espontânea de jeito nenhum. Então, vejamos se você lembra dos três conceitos. Ele diz assim, se a dissolução de determinado sal em água é um processo espontâneo e exotérmico, pode-se afirmar que neste processo ele quer que você reconheça a relação entre entropia, entalpia e energia livre de Gibbs com esses conceitos espontâneo e exotérmico. Tá certo? Então, vejamos. Quando ΔH é negativo, entalpia negativa, aí eu posso dizer exotérmico. Quando ΔS é positivo, ocorre aumento da desordem. Ele não fala em aumento de desordem, mas ele fala em espontâneo. Então, ele está falando de qual característica ou de qual variável energética do sistema. ΔG. Quem disse a reação espontânea ou não espontânea é ΔG e é espontâneo se ΔG for negativo. Então, nessa frase, ele está se referindo exatamente a ΔH
negativo e a ΔG negativo. Então, letra D. 2. Considere as reações representadas pelas seguintes equações químicas. Aí ele dá 4 equações químicas que a gente já vai avaliar. Assinale a opção que apresenta as reações químicas nas quais há uma variação negativa de entropia. Quando é que ΔS é negativo? Quando há uma diminuição da desordem, diminuição da entropia. Então, observe que aqui eu não estou falando de calor de reação, entalpia, nem de espontaneidade da reação, tá certo? Mas ele quer saber somente sobre a entropia. Bom, como que eu posso observar a entropia olhando apenas para as equações químicas? Eu vou verificar o número de partículas que o sistema possui. Quanto maior o número de partículas, o número de moléculas, o número de átomos, o número de íons, o que for possível medir, maior a entropia do sistema. Tá certo? Então, ΔS negativo fala da diminuição da desordem. Veja, a reação número 1 tinha 3 mols de moléculas, 1 mol de carbono, 2 mols de hidrogênio. E após a reação, apenas 1 mol de metano. Então, houve uma redução no número de partículas dentro do sistema, certo? Já o número 2 é uma reação de decomposição, ou seja, há uma destruição de ligações químicas, passa de 1 mol apenas de N2O para 1 mol e meio, 1 mol de nitrogênio e meio mol de oxigênios. Na reação número 3, parte de 2 mols do iodeto de nitrogênio para 4 mols, 1 do gás nitrogênio e 3 do gás iodo. E no último, na reação número 4, passa de 2 mols de ozônio para 3 mols de oxigênio. Então, ali, o único caso onde houve redução da entropia, diminuição da desordem, foi na reação número 1, onde houve uma redução no número de partículas. 3. Quando a mistura de 1 mol de hidrogênio e 1 mol de I2 é aquecida a 500 Kelvin, o produto resultante da reação é HI. Nesse momento, você já tem que escrever a equação balanceada, ok? Para essa reação a 500 Kelvin, a variação de entalpia, calor da reação, ΔH, foi menos 10,8 kJ por mol, exotérmico, ok? E a variação de entropia, 17,7 joules por Kelvin mol, positivo. Houve sim um aumento da entropia. Duas situações que me levam a crer que essa reação será espontânea, mas nada posso afirmar. Com relação à reação, é correto afirmar. Vamos ver os dados do problema. Os dados do problema são esses aí, tá certo? A reação, que eu já botei balanceada, e as informações de entalpia e entropia. Então, vejamos a letra A. A reação é exotérmica, sim, e a entropia do sistema diminui? Não, aumenta. Letra B. A reação é endotérmica? Não, a reação é exotérmica. E um aumento na pressão sobre o sistema provoca um deslocamento da reação para o lado dos reagentes? Não, porque veja, essa história do deslocamento pela pressão fala do número de moléculas no estado gasoso. E os reagentes, 2 mols, mesmo número, né? E produtos, 2 mols. Então, eu tenho o mesmo número de partículas dos dois lados, o aumento da pressão não influencia nesse sistema. Letra C. A reação apresenta um aumento de entropia, sim, e ocorre espontaneamente. Veremos. Para saber se a reação será espontânea, nós precisamos avaliar ΔG, certo? E ΔG tem que dar um valor negativo. Então, o que eu fiz? Eu substituí os valores que ele me deu na fórmula da energia livre de Gibbs. Então, cuidado, porque aqui está em quilojoule para entalpia e aqui está em joule para a entropia. Então, eu tive o cuidado de trabalhar na mesma unidade. Por isso que eu troquei de 10,8 kJ para 10.800 joules. A temperatura já está em Kelvin, foi só substituir os dados, então. E calculei, e realmente
dê um valor negativo. Então, sim, a reação é espontânea e essa é a resposta correta. Letra D. Valores da entalpia e da entropia do sistema indicam que a reação não ocorre espontaneamente. Acabamos de calcular que sim, ela ocorre espontaneamente. E letra E. A reação ocorre com um aumento de entropia e é endotérmica. Não, ela é exotérmica. Modelos atômicos. Conteúdo do primeiro ano, início de vocês no ensino médio. Vamos ver? Evolução dos modelos atômicos. A gente sabe que a história contada para vocês começa lá na antiga Grécia, com Demócrito e Leucipo. Vocês lembram qual a importância desses dois cientistas? E Dalton, qual é a contribuição de Dalton? Dalton trabalhou com um modelo assim, não foi? Tem aquela bolinha de bilhar maciça. Depois nós tivemos a contribuição de Thomson, Rutherford, evoluiu com as informações trazidas por Sommerfeld. Aí Bohr criou um modelo também bem clássico. Depois nós tivemos os cálculos de Schrödinger e, por último, a contribuição de Chadwick. E aí, você lembra quais foram as contribuições de todos esses cientistas? Então, vejamos. Os gregos nos trouxeram o próprio significado de átomo, indivisível, átomo, não divisível, tá certo? Esse conceito foi trazido até Dalton, em 1808, quando ele imaginou o átomo realmente uma esfera indivisível, maciça. E a única diferença entre os elementos é que tinha esferas pequenininhas, como o hidrogênio, e esferas muito grandes, como o urânio, certo? Já depois das experiências de Thomson, ele observou que existiam partículas negativas que podiam ser arrancadas, então ele criou um modelo que ficou conhecido como pudim de passas, uma massa positiva, grande, e partículas muito pequenininhas na superfície que podiam ser arrancadas por corrente elétrica, por isso foram chamados de elétrons, e por isso também falamos que Thomson foi o descobridor dos elétrons, pai dos elétrons. As experiências de Rutherford com a lâmina de ouro sendo atravessados pelas partículas alfa mostraram claramente que os elétrons não estavam grudados na superfície daquela massa positiva, mas estavam afastados, certo? Criou-se um modelo que a gente chama de modelo planetário, certo? Separando o núcleo grande positivo da eletrosfera, uma região bem vazia, elétrons pequenininhos de carga negativa. Tivemos as contribuições de Sommerfeld, que trouxeram aquelas subdivisões, camadas eletrônicas e o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr fala que os elétrons sim estão na eletrosfera, afastados do núcleo, porém eles têm uma energia fixa, um quanta de energia, que faz com que eles girem exatamente naquela distância do núcleo, que a gente chama de camadas K, L, M, N, O, P, Q, conforme vão se distanciando do núcleo. Schrödinger, então, cria os cálculos de onda, de função de onda para os elétrons, para a eletrosfera, e percebe que existem regiões onde os elétrons têm maior probabilidade de se encontrar. Essas regiões, cálculos matemáticos de probabilidade, fazem figuras geométricas que ele chamou de orbitais. Então, há uma evolução. As órbitas, né, conforme a gente tinha o modelo de Rutherford, modelo planetário, agora não são órbitas, são orbitais e estão em subníveis de energia diferenciados. Subnível S tem um orbital, subnível P tem 3 orbitais, o subnível D tem 5 orbitais diferentes e o subnível F tem 7 orbitais diferentes. E por último, já no início do século XX, a gente tem a contribuição de Chadwick, que consegue comprovar a presença de nêutrons no núcleo dos átomos. O que nós realmente estudamos nessa química básica do ensino médio? Primeiro, a gente estuda com muita atenção a eletrosfera, os subníveis, os orbitais, os cálculos de Schrödinger e depois, num segundo momento, a gente estuda com muita atenção o núcleo, as reações que ocorrem com o núcleo, reações nucleares. Separamos esses dois conceitos. Então, por enquanto, o que você precisa saber? A eletrosfera. Vejamos,
Nós usamos basicamente 3 modelos e cada modelo tem a sua utilidade na química. Podemos usar o modelo de Rutherford, não tem problema nenhum, modelo planetário ou modelo Maracanã. Ele serve para a gente compreender esse distanciamento do núcleo, uma região muito densa, muito compacta, onde está toda a massa do átomo está ali, com prótons e nêutrons, e uma região muito aberta, muito grande, onde estão distribuídos elétrons, sem se importar se tem nível, subnível, camada. A eletrosfera como um todo. E é com esse conceito de átomo bem simples que a gente criou essa notação científica, separando prótons e nêutrons. Número atômico, o número de prótons no núcleo, o que dá realmente identidade ao elemento, as características do elemento, certo? E o número de massa, que é a soma total de todas as partículas do núcleo, onde realmente existe massa, prótons mais nêutrons, e não se fala de elétrons. Por quê? Porque a gente sabe que num átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Eles estão lá distribuídos na eletrosfera. Agora, quando a gente quer realmente conhecer a eletrosfera, nós podemos usar o modelo de Bohr, camadas eletrônicas, ou podemos usar o modelo atual, mais desenvolvido, modelo de Schrödinger, que usa o conceito de subníveis de energia e dentro desses subníveis, os orbitais. Vamos aos exercícios. Para termos ideia sobre as dimensões atômicas em escala macroscópica, podemos considerar que, se o prédio central da Universidade Estadual de Goiás, em Anápolis, fosse o núcleo do átomo de hidrogênio, a sua eletrosfera pode estar a aproximadamente 1000 quilômetros. Dessa forma, o modelo atômico para a matéria é uma imensidão de vácuo, com altas forças de interação. Considerando-se a comparação apresentada no enunciado, a presença de eletrosfera é coerente com os modelos atômicos de. Esse exercício era muito simples. A gente tem que descartar logo de cara Dalton, porque Dalton ainda estava com aquele modelo bem simplificado da matéria maciça, indivisível, certo? A gente também tem que descartar Thomson. Por quê? Thomson é aquele do pudim de passas, onde os elétrons estão grudados na superfície da parte positiva do átomo. E a gente está falando de um distanciamento muito grande, certo? Então, estamos falando das contribuições de Sommerfeld e Bohr para o modelo atômico. Já no exercício 2, é saber se você compreende e sabe utilizar a notação científica. Aqui eu tenho uma espécie, sódio, mais um cátion. Eu tenho número atômico 11 e número de massa 23. Então, é uma leitura dessa simbologia. O que está escrito ali? Que o número atômico do sódio é 11, ou seja, ele tem 11 prótons no núcleo. Mas ele é um cátion mais um, então há um desequilíbrio de cargas positivas e negativas. E eu estou vendo que tem uma carga positiva a mais. Então, ele tem apenas 10 elétrons na sua eletrosfera. E quanto ao número de massa? O número de massa não é a soma de prótons e nêutrons? Nós não vimos que ele tem 11 prótons? Então, ao todo, 23 partículas é porque 12 são nêutrons. Então, saber ler essa notação científica. Quando um átomo ou um grupo de átomos perde a neutralidade elétrica, passa a ser denominado de íon. Sendo assim, o íon é formado quando o átomo ou um grupo de átomos ganha ou perde elétrons. A gente não mexe no núcleo, a gente só mexe na eletrosfera. Quando estiver mexendo no núcleo, nós estamos falando de reações nucleares, aquelas de radioatividade, tá bom? Logicamente, esse fato interfere na distribuição eletrônica da espécie química. Todavia, várias espécies químicas podem possuir a mesma distribuição eletrônica. Quando várias espécies químicas têm a mesma distribuição eletrônica, nós dizemos que eles são isoeletrônicos, correto? Bom, considere as espécies químicas da tabela a seguir. Então, tem 6 íons ali. A distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
pode corresponder apenas à distribuição eletrônica de quais espécies? Bom, eu fui olhar com calma a distribuição eletrônica e vi que são 18 elétrons distribuídos. As notações científicas que estão aqui na tabela me dão número de prótons e carga. Como que eu vou descobrir o número de elétrons com essas informações? Muito fácil. Número de prótons no núcleo é fixo, não muda. O que muda é o número de elétrons. Então, pelo desequilíbrio de cargas, a gente pode saber quantos elétrons tem. Veja o cálcio. O cálcio não tem 20 prótons, mas não tem duas cargas positivas sobrando. Então, quer dizer que ele tem só 18 elétrons. E o enxofre tem 16 prótons positivos, mas ele está com duas cargas negativas. Então, ele ganhou 2 elétrons a mais, então ele tem 18 elétrons. O flúor, em vez de 9 elétrons, está com 10 elétrons. O cloro, em vez de 17 elétrons, está com 18 elétrons. Por isso, menos 1. Tem 1 elétron a mais. Já o estrôncio está com 2 elétrons a menos, 36 apenas. E o cromo está com 3 elétrons a menos, 21 apenas. Então, esse foi bem simples também, tá certo? Vamos agora a um exercício de isótopos. X é isótopo de cálcio 41 e isótopo de potássio 41. O seu número de massa é igual a quanto? Você viu que aqui eu tenho 2 isóbaros, 41 e 41 no número de massa? Está recordando tudo o que é isótopo, isóbaro e isótono? Então, vamos lá. Quando ele diz que X é isótopo desse cálcio, ele está se referindo ao número de prótons. Então, X também terá 20 prótons. São isótopos, correto? Bom, agora ele diz que ele é isótono dessa espécie aqui, desse elemento, potássio 41. Quantos nêutrons tem esse potássio? Não são 22? Então, X também terá 22 nêutrons. Como ele pergunta o número de massa, e número de massa é a soma de prótons e nêutrons, então, basta somar prótons e nêutrons, deu 42. Bem tranquilo também, leitura de notação científica com o conceito de isótopos, isótonos e isóbaros. O número 5 pergunta em qual alternativa eu tenho espécies isoeletrônicas. Isoeletrônicas, como nós vimos, mesmo número de elétrons. Nesse exercício, a gente tinha que usar a tabela periódica, porque ele não deu o número de prótons, ele não deu o número atômico. Então, eu tive que recorrer à tabela periódica. Na letra A, fui procurar aqui o nitrogênio, aqui o flúor, aqui o alumínio. E assim eu fui procurando. O enxofre, na letra B, está aqui. O cloro, bem do lado. O potássio está lá do outro lado da tabela, aqui o potássio. O neônio como gás nobre. Vocês estão vendo que na tabela o que me interessa é o número de prótons, o número atômico? Muito bem. Então, eu vou usar esses valores, números atômicos. Vou comparar com a carga dos íons para determinar o número de elétrons, como nós fizemos no exercício anterior lá na outra página. Veja o nitrogênio, ele tem 7 prótons. Como ele é um ânion menos 3, é porque ele está com 10 elétrons. O flúor tem 9 prótons, como ele é um ânion menos 1, ele está com 10 elétrons. E o alumínio, como é um cátion mais 3, também 10 elétrons. Então, aqui eu tenho 3 espécies isoeletrônicas, 10 elétrons nas 3 espécies. E eu fui fazendo toda essa análise para todos os elementos que estão ali no exercício. E apenas a letra A, apenas na letra A, eu encontrei espécies com o mesmo número de elétrons isoeletrônicos. Então, a resposta é a letra A. E agora vamos falar um pouquinho de tabela periódica. Vamos falar de como ela foi montada, tá certo? Então, como toda tabela é feita de linhas e de colunas, certo? Essa tabela periódica, ela tem as suas peculiaridades. Veja como ela é completa, expandida.
ela tem esse formato. Como fica muito grande, nós usamos ela na forma compacta, retirando aquelas duas linhas ali do meio e botando para baixo, certo? Bom, a montagem da tabela periódica em termos de linhas, a gente chama de períodos. Os períodos são as linhas. Então, a primeira linha só tem 2 elementos, na segunda linha tem 8 elementos, na terceira linha tem 8, depois 7, 18, 32 e assim vai sucessivamente. Então, período, linha. E esses números, então, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, está relacionado exatamente ao número de camadas eletrônicas que o átomo tem. Então, por isso que só tem 2 elementos no primeiro período, porque só o hidrogênio e o hélio possuem uma camada eletrônica. Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio estão na segunda linha, no segundo período, porque possuem 2 camadas eletrônicas. Sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio têm 3 camadas eletrônicas, por isso foram colocados no terceiro período da tabela periódica e assim sucessivamente. Então, se você quer saber quantas camadas eletrônicas um elemento tem, basta observar em que período ele está, tá certo? Então, vejamos aqui, ó, o cálcio. O cálcio está no 6º período da tabela periódica, então ele tem 6 camadas eletrônicas. Não é cálcio, não. É césio, desculpa, o cálcio está aqui. O cálcio está na 4ª camada, então ele tem 4 camadas eletrônicas. Agora, e as famílias? Bom, esse nome famílias vem de toda aquela história, desde as tríades de Dobeheim, desde Mendeleev, onde foram agrupados elementos com características físico-químicas semelhantes. Tão semelhantes que esses grupos de átomos receberam até alguns nomes muito interessantes. Metais alcalinos terrosos, gases nobres, halogênios, calcogênios, certo? Metais alcalinos porque são metais, têm brilho metálico e quando colocados em água formam álcalis, ou seja, o que nós conhecemos como bases. Hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de cálcio, são bases. Já os gases nobres, o nome está dizendo, são gases que não reagem com nada. Halogênio significa brilhante, colorido. Gênio significa gás, são gases coloridos. Calcogênios, gênios são gases que vêm da queima do carvão e cada um tem a sua origem muito especial. E outras famílias que nem têm características tão semelhantes assim, porém estão naquela coluna e a gente chama simplesmente pelo nome do primeiro elemento. Por exemplo, aqui nós temos a família do nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio é o primeiro elemento desta família, desta coluna. Aqui nós temos a família do carbono e aqui a família do boro, porque é o primeiro elemento daquela coluna que nós chamamos de família. Além disso, nós também temos a separação entre metais e ametais. Então, a separação, ela começa aqui, ó, na fronteira entre o boro e o alumínio. E aí você faz uma escadinha. A grande maioria dos elementos são metais. Eu tenho poucos ametais que estão ali na tabela, representados pelos quadradinhos amarelos, e os gases nobres, que também são ametais, em vermelho. Outra caracterização, os elementos dos grupos 1 e 2 e dos grupos de 13 a 18 são chamados de elementos representativos. Já os elementos aqui no meio da tabela periódica são chamados de elementos de transição ou metais de transição. E essas duas linhas aqui de baixo são chamados de elementos de transição interna. Ganham os nomes de lantanídeo e de actinídeos, porque, veja, o primeiro elemento aqui é o lantânio, lantanídeos, e o primeiro elemento aqui é o actínio, actinídeos, ok? Outra característica é que as famílias receberam uma numeração também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Esses números, além de estarem apenas em ordem sequencial, eles têm uma informação. Eles dizem quantos elétrons nós temos na última camada desses elementos. Então, veja todo o grupo ali, 1.
Todos os elementos do grupo 1, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, todos têm um elétron na última camada. Olha os halogênios. Os halogênios são flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Todos os elementos ali têm 7 elétrons na última camada. Os calcogênios têm 6, a família do nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, a família do carbono tem 4 elétrons na última camada e a família do alumínio ou do boro tem 3 elétrons na última camada, tá certo? Por outro lado, essa tabela também foi organizada seguindo a distribuição em ordem crescente de energia, que nós usamos através do diagrama de Linus-Pauling, porque é complicado decorar aquela sequência, certo? Se você tiver paciência e seguir exatamente esta distribuição eletrônica, você verá que as linhas, os períodos da tabela seguem exatamente cada camada eletrônica preenchida. Além disso, segue exatamente a sequência ali de energia crescente, certo? Então, vejamos. O que nós temos aqui, né? 1s2? Então, 1s1, 1s2. Passamos para a segunda camada, 2s2, 2s1, 2s2. Aí vem o quê? 2p6. Então, vem 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. O que vem depois de 2p6? 3s2, mas é uma camada eletrônica a mais. Então, estamos no terceiro período. 3s1, 3s2. O que vem depois? 3p6. Então, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6. O que vem depois de 3p6? 4s2. Uma camada a mais, já estamos na quarta camada eletrônica, então vamos para o quarto período da tabela periódica. 4s1, 4s2. O que vem depois de 4s2? 3d10. Por isso, começamos a distribuição no subnível D. 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d10. O que vem depois de 3d10? 4p6. E assim sucessivamente até o fim. Ficou claro como se faz a distribuição eletrônica na tabela periódica? Então, vamos ver se você sabe usar essas tabelas. Assinale a alternativa em que o elemento químico, cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia finda em 4s2, 3d3. Eu sei que ele é um elemento de transição. Por quê? Porque a distribuição eletrônica dele termina no subnível D, aqueles bem do meio da tabela periódica. E ele está na terceira coluna deste grupo D. Então, ele já passou pelo S1, pelo S2, já passou pelo D1, pelo D2, chegou no D3, certo? Além disso, ele tem elétrons na quarta camada já. Então, ele está em qual período da tabela periódica? Em qual linha ele está? Na linha 4. E ele está em que grupo, em qual coluna da tabela periódica? Na terceira coluna D. Então, já sabe qual é a resposta? Bom, aqui ficou fácil, porque ele está no quarto período, era a única opção possível. Mas é isso mesmo, né? Família 1, família 2. Aí depois vem família 3, 4, 5. Certinho. Considerando a distribuição eletrônica do átomo de bismuto com 83 prótons no seu estado fundamental, conforme o diagrama de Linus-Pauling, pode-se afirmar que seu subnível mais energético, ele que é o subnível mais energético, e o período em que ele se encontra na tabela periódica, tá? Então, eu vou precisar usar o diagrama de Linus-Pauling. Eu já falei para vocês como é que monta isso lá na hora da prova, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 4 e 5. Não é isso? Então, vejamos. Como são 83 prótons, são 83 elétrons também. Isso vai dar trabalho. Tá lá, ó, ficou imenso. Nem dá para ver aqui, porque a minha ficou na frente. Muito bem. Ele termina em 6s2, 5d10, 6p3. Então, ele termina em 6p3. E por que sexto período? Porque ele tem elétrons na sexta camada, certo? Então, essa é a resposta certinha.
Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 na terceira e 7 na quarta camada. Ele quer saber qual família e qual período em que se encontra esse elemento na tabela periódica. Bom, ele disse para mim a distribuição em camadas. Apesar de ser um modelo mais antigo, ele é muito útil na tabela periódica. O que eu estou vendo? Que ele tem 4 camadas eletrônicas, certo? E o que eu vejo? Que ele tem 7 elétrons nessa última camada. O fato dele ter 4 camadas coloca ele no quarto período. Então, eu vou riscar esse e vou riscar esse, tá? Então, e o fato dele ter 7 elétrons na última camada? A que família ele pertence? Bom, a gente supõe que você saiba que 7 elétrons na última camada corresponde aos halogênios. Seria mais ou menos uma decoreba aí, tá certo? Muito bem. A número 4 é no mesmo sentido. Veja, na classificação periódica, os elementos bário do grupo 2, selênio do grupo 16 e cloro do grupo 17 são conhecidos respectivamente como. Era para você saber o nome dessas famílias. Você lembra o nome dessas famílias? Grupo 2, metais alcalino-terrosos. Grupo 16, família dos calcogênios. E o grupo 17, família dos halogênios. Você deveria saber isso decoradinho, tá certo?